amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Estamos em todas elas, basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. Também estamos no YouTube e você pode ir direto nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br. E hoje nós vamos bater um papo sobre possivelmente um dos principais problemas, um dos principais entraves e gargalos que existem no mundo corporativo, que tem a ver com um aspecto muito básico da gestão, que é a capacidade da organização de reagir, de tomar decisões rapidamente, de propor mudanças, propor correções de rumo, ou seja, estamos falando de agilidade. E o que eu tenho visto ultimamente é que muitas organizações acabam confundindo um pouco esses parâmetros. Em que sentido? Elas acabam entendendo que a confusão, a desorganização e, de certa maneira, a incompetência que está por trás dessas características acabam sendo um indicativo de agilidade, quando na verdade não é. Por isso o título desse episódio, né, incompetência disfarçada de dinamismo. Por que eu estou falando da agilidade em si? Porque possivelmente uma das maiores vantagens competitivas que uma organização pode ter a nível de gestão, não a nível de marketing, é a capacidade de tomar decisões rapidamente, de olhar, analisar os contextos, analisar os cenários e tomar decisões, propor novos rumos ou propor correções de rumos, propor ajustes. E é o que eu menos vejo nas organizações por aí, justamente porque falta esse olhar direcionado. Agora, o que a gente vê muito também é, na verdade, a confusão se disfarçando, passando por dinamismo. Então, muitas vezes a empresa é super desorganizada, uma verdadeira bagunça, um caos, é o princípio da não estratégia, que a gente já tratou aqui também em inúmeros programas do nosso canal, porque na verdade não tem um direcionamento muito coerente ou muito bem definido, simplesmente a empresa vai, né, tendo espasmos ali, vai reagindo às coisas que acontecem naquele exato momento, mas você não tem uma coerência e uma integração entre as decisões para que todas elas colaborem com um objetivo em comum, com um objetivo direcionado. E aí, principalmente nessa época de final de ano, né, onde está todo mundo correndo para todos os lados, me veio o estalo de trazer esse tema para o nosso programa, justamente porque ter uma organização ágil é diferente de viver na correria, viver no caos, e é diferente da não estratégia. Muitas vezes eles dão nomes bonitos para disfarçar, porque o fato da empresa não ter uma estratégia coerente e não ter um direcionamento bem definido. Então eles vão falar que isso é, na verdade, a capacidade de adaptação, ou que o mercado está muito dinâmico e aí não tem como ter uma estratégia, mas não se enganem, na verdade a gente está falando de desorganização, de desestruturação gerencial, a gente está falando de certa maneira de incompetência, ou a gente está falando de organizações que são extremamente centralizadoras, que utilizam ainda um modelo de gestão extremamente arcaico, e aí naquele modelo ali, a maneira como os processos estão desenhados vão fazer com que essa organização naturalmente seja muito mais lenta, que ela demore muito mais para tomar qualquer tipo de atitude ou fazer qualquer tipo de ajuste. E a ideia desse programa de hoje, desse nosso papo, é justamente entender, né? Isso é que é agilidade? Não. É isso que é ter uma organização mais dinâmica? Também não. É isso que é ter uma organização com uma estratégia mais adaptativa? Também não. Não podemos confundir, né, esses conceitos. A empresa que é uma verdadeira bagunça vai dizer não.
porque aqui somos muito dinâmicos, né? Ou a empresa que não tem nenhuma estratégia, vive ali reagindo aos incêndios que acontecem diariamente, vai falar, não, na verdade aqui é que nós somos muito flexíveis, temos uma estratégia mais flexível ou adaptativa. É conversa fiada. Na verdade, isso é usado para disfarçar as próprias falhas, só que isso tem um preço, né? Porque não se trata simplesmente de uma questão teórica, como muitos podem pensar. Não, esse negócio de ter um direcionamento estratégico é uma besteira, é uma pompa teórica. Mas na verdade não é, porque a empresa perde diferencial, perde vantagem competitiva cada vez que ela tem mais dificuldade ou leva mais tempo para tomar qualquer tipo de decisão, das mais triviais às mais importantes. Mas se eu tenho fluxos internos desestruturados, desorganizados, ou que pela maneira como eles estão estruturados, eles são morosos, são mais demorados que os demais, eu estou perdendo em vantagem competitiva no final das contas, e essa desvantagem competitiva vai se refletir em outras esferas, que eu estou falando de uma desvantagem, entre aspas, competitiva a nível gerencial, mas isso vai se refletir também em uma desvantagem competitiva a nível de marketing, porque eu vou demorar mais para pensar, ou nunca vou ser capaz de repensar os meus produtos, as minhas ofertas, ou talvez demore muito mais para corrigir e fazer certos ajustes que são necessários nas ofertas que eu tenho. Isso vai se refletir também na capacidade de inovação, porque é óbvio que essa empresa nunca vai ter projetos a médio e longo prazo, porque ela vive de espasmos, ela vive apagando incêndios diários, e com isso eu perco automaticamente a capacidade de qualquer projeto que tenha um foco no médio e no longo prazo. Esse projeto perde automaticamente a capacidade de sobrevivência, e isso vai também gerar uma desvantagem financeira, com certeza, exceto quando a empresa detém já algum tipo de monopólio, ou está numa situação realmente muito vantajosa ali, aquela coisa da taxa de pedágio, que eu já citei aqui em episódios mais antigos, acho que do ano passado, do Talk to Biz, né, que o sonho da empresa, o sonho muitas vezes do empresariado não é ter uma proposta de valor competitiva, e sim se tornar um entreposto ali, se tornar um problema inescapável para uma parcela do mercado, porque aí todo mundo vai ter que passar por ele, vai ter que pagar uma taxa ali que ele vai estabelecer. Mas essa empresa não é necessariamente mais competitiva ou entrega mais valor. Ela é o mal necessário, porque ela está ali fazendo a divisão entre pessoas que precisam de alguma coisa, de uma determinada demanda, e na outra ponta tem uma determinada oferta e ela está ali no meio, e aí você tem que passar por ela. Então, se eu não me engano, tem um episódio do Talk to Biz que eu falo, o título é algo assim, a inescapabilidade, a inevitabilidade como modelo de negócio, ou algo nesse sentido, onde a gente trata mais especificamente desse tema. Portanto, muitas vezes o que a gente vê nas organizações é a ausência total de uma estratégia bem delineada, de uma estratégia bem estruturada, e isso gera toda uma série de derivações internas que vão fazer com que essa empresa não tenha os setores articulados entre si, cada setor esteja remando em uma direção, as ações muitas vezes tomadas por um setor, por um departamento e por outro, sejam divergentes, até você tenha falhas terríveis e problemas crônicos de comunicação, de ruído, e que você tenha, obviamente, uma incapacidade de tomar decisões e de ser uma empresa ágil. A agilidade, o conceito da agilidade, está muito ligado a essa ideia do dinamismo, né? Eu consigo aprender rapidamente. Aí tem toda a questão também da organização que aprende, né? E a gente já falou sobre esse conceito aqui. Tem um livro do Peter Senge, se eu não me engano. Vou colocar a capa aí para quem está assistindo a versão em vídeo do programa. Vai estar aí na tela agora a capa do livro. Então você tem toda uma questão ali da empresa enquanto conjunto de pessoas focada em um tipo ou um determinado projeto, um tipo de atividade ou determinado tipo de projeto, que ela aprenda rapidamente, evolua com esse aprendizado e consiga performar cada vez melhor. Agora, se eu tenho uma organização que está desestruturada, que tem um modelo de gestão ultrapassado,
talvez muito centralizador, ou que não consegue estabelecer bem esses fluxos de comando e fluxos de informação para que a estratégia esteja clara, visível e seja compreendida por todos, aí realmente você acaba tendo o caos instaurado. E aí, quando você tem o caos instaurado, pode dar a impressão que existe agilidade, porque é uma empresa que muda de decisão o tempo todo, é uma empresa onde você não tem confiança que as coisas realmente vão acontecer, então uma hora ela está atirando numa direção, outra hora ela está atirando em outra direção, e as pessoas até podem se orgulhar disso, né, por conta da ignorância delas em relação ao tema. Assim, nossa, aqui é tudo muito ágil, né? Essa empresa aqui é muito dinâmica, a gente trabalha muito, mas trabalhar muito não quer dizer trabalhar certo, né? Na verdade, eu não tenho uma empresa mais dinâmica, eu tenho uma empresa mais incompetente naquilo que ela deveria fazer, que é a capacidade de gerar valor. E essa capacidade de gerar valor fica ameaçada porque, na verdade, você tem lá no início desse processo, e aí começa pela alta direção da empresa, problemas na definição da estratégia. Como eu não tenho isso bem definido, tudo que deriva dali, a estrutura organizacional, a maneira como os processos estão desenhados, o fluxo ali de tomada de decisão, tudo vai acabar obedecendo a essa lógica, ou nesse caso, a essa não lógica, porque na verdade eu não tenho uma estratégia bem definida. Ou então aquela coisa, não, a estratégia é segredo lá, ninguém sabe. E aí o tempo todo as pessoas estão se perguntando para onde a empresa está indo, mas se elas não sabem, e elas que conduzem ali a empresa no dia a dia, e elas não têm esse direcionamento, então tá claro também que a coisa não vai terminar muito bem. Então, na verdade, você tem um grande problema aí. E, de novo, muitas vezes esse problema fica disfarçado porque parece que a empresa é uma empresa ágil, mas é uma falsa impressão de agilidade, porque tá todo mundo correndo, as coisas mudam o tempo todo, e aí, mais uma vez, as pessoas falam, nossa, esse mercado é muito dinâmico, né? Pode ser que coloque a culpa na dinâmica de mercado também, mas mesmo o mercado mais dinâmico que possa existir, em alguns setores realmente as coisas acontecem muito rápido, ele não faz com que as empresas possam abrir mão da estratégia, do direcionamento, do foco, da construção de posicionamento e da construção de uma proposta de valor. Por isso que é tão importante a gente não confundir, né, esse caos do dia a dia com dinamismo. Por isso eu, mais uma vez, né, reforço o título do episódio de hoje, incompetência disfarçada de dinamismo ou incompetência disfarçada de agilidade. Para quem é da área de negócios ou estudou o mínimo aí de gestão de negócios, certamente já ouviu falar do ciclo PDCA, né, o famoso planejar, fazer, verificar e agir ali, ou corrigir. E é um ciclo para você tentar ali justamente otimizar e melhorar cada vez mais a tua capacidade de entrega. Certamente quem escuta aqui, quem acompanha aqui o canal, também está familiarizado com os termos de eficiência e eficácia, porque isso também tem muita importância dentro do meio gerencial. Vamos dar uma olhadinha nesses termos para ver também como isso se reflete quando a gente tem uma organização guiada pela não estratégia, né? Porque quando a gente fala de eficiência, normalmente a gente está falando de otimização. Então a ideia de uma organização mais eficiente tem a ver com que essa organização consegue entregar mais usando menos recursos. Tem uma relação custo-benefício ali. Então eu ser mais eficiente enquanto organização significa que eu consigo gerar mais valor, ou tanto valor quanto eu gerava antes, porém utilizando menos recursos. Já a ideia de eficácia é a ideia de você fazer aquilo que é certo, aquilo que entrega mais resultado, não necessariamente sendo mais eficiente. Reparem que quando a organização está muito focada na eficiência, ela pode cair num tipo de miopia.
porque ela vai tentar otimizar ao máximo e vai deixar de lado a capacidade de entrega e a proposta de valor. E isso vai ser um problema que vai se refletir também nas outras dimensões ali de vantagem competitiva de uma organização. Em última instância, ela começa a vender menos porque está entregando produtos cada vez piores e a percepção do público também começa a piorar, ela vai começar a brigar por preço, enfim, é aquela famosa competição para baixo, que já foi assunto aqui de programas antigos aqui no canal. Porém, se ela focar também só em eficácia, em olhar, ter o direcionamento correto, pode ser que ela perca a mão ali no equilíbrio financeiro, porque ela pode estar com o drive certo, pode estar bem direcionada, mas não ter o fôlego suficiente, calcular mal, enfim, não ter a disposição financeira suficiente para manter aquele funcionamento, aquela operação ali, até que as coisas comecem a dar um resultado mais sólido. Portanto, eu preciso ter um equilíbrio, ali concordo, entre eficiência e eficácia. Os gestores mais inteligentes sabem que a coisa começa pela eficácia. E aí, a partir da eficácia, eu tendo o direcionamento correto, entendendo o que precisa ser feito, aí eu vou buscar a eficiência, a partir do momento que eu já tenho o direcionamento correto. Porque ter eficiência, porém com o direcionamento errado, ou não tendo direcionamento algum, que é o caso aqui que a gente está colocando em destaque no episódio de hoje, acaba sendo um grande problema. A agilidade seria eu ter a eficácia, tá? Ter o direcionamento correto, agir com eficiência e agir nas janelas de oportunidade corretas, no timing correto. Portanto, essa organização consegue aprender, reagir, ajustar seu caminho, ajustar sua oferta, ajustar seus processos. Ela consegue fazer o PDCA num ciclo mais curto. E isso é super importante. Por isso a gente está falando desde o início que é uma questão de vantagem competitiva. Organizações mais competitivas, elas certamente são mais ágeis, elas certamente são eficazes e elas certamente buscam a eficiência na sua operação. Agora, na origem disso tudo, tem que estar o quê? O direcionamento estratégico. E é justamente o que a gente acaba não tendo na maioria das vezes. E aí isso tem a ver também com o modelo de gestão brasileira, que a gente já falou aqui no canal também algumas vezes, tem a ver com a nossa cultura ainda muito coronelista, então tem uma sensação assim que só a alta cúpula entende e tem a capacidade de tomar a decisão correta, então a estratégia é deles e não interessa mais ninguém, abaixo deles todos são operacional, então não faz diferença eles saberem ou não da estratégia. Tem a questão da centralização também, tem a questão da visão ainda ingênua, antiquada do que é um modelo de gestão para uma economia como a economia da atualidade, o que é a competitividade a partir da gestão, que também é algo que se perde se eu tenho um modelo de gestão que é muito antigo, muito tradicional, que está obsoleto, antiquado. É claro que essa organização ela automaticamente se torna menos competitiva do que as demais, ela se torna menos ágil do que as demais, ela vai ter uma maior dificuldade para performar. Bruno, mas como é que algumas empresas têm todas essas características e continuam aí? Ou porque elas estão numa situação muito confortável de monopólio, ou porque aqui você tem o famoso capitalismo de compadrio, então muitas vezes algumas organizações criaram seus feudos ali e não tem uma competição direta, não tem uma competição verdadeira, ou porque ela tem uma galinha dos ovos de ouro ali que mantém a operação dela em dia, apesar de toda a incompetência, apesar de toda a incapacidade de ter um direcionamento de fato, de ter uma gestão mais ágil, de ter uma gestão mais moderna e principalmente mais inteligente. E muitas vezes a parte do desconhecimento. Por que eu bato sempre nessa tecla do desconhecimento e da visão ingênua até a respeito de modelos gerenciais? Porque pode passar a impressão que no final das contas pouca diferença faz a maneira como a empresa é gerenciada desde que ela venda. E isso é muito forte, principalmente quando você tem muita gente que não estudou de fato gestão, né, ou só leu uma meia dúzia de livros aí de autoajuda na área dos negócios
e tem muito disso aqui no Brasil em especial, e essas pessoas vão ter uma visão muito pobre do que é de fato gestão, do que é de fato estratégia, do que é de fato criação de vantagem competitiva, né? Das arenas competitivas. Tem um livro incrível ali do Davene, que é a Hipercompetição, já citei esse livro aqui no canal em programas mais antigos. Logo você vai ter em muitas situações lideranças, altos executivos, gestores que têm uma visão muito pobre sobre o assunto e que obviamente vão comungar dessa visão também empobrecida de que, olha, desde que eu esteja vendendo, tanto faz como isso aqui dentro funciona, pode ser uma zorra que não faz a menor diferença, estamos gerando resultado. Só que na verdade faz toda a diferença. Certamente esses resultados, se já são bons, eles poderiam ser muito melhores. Muitas vezes eles só são bons enquanto eu não tenho uma competição direta. Porque a partir do momento que eu tenho uma competição direta, na verdade, se os produtos, as ofertas estão a nível de paridade, aí quem passa a definir de fato a vantagem competitiva é a operação. Né? Se os produtos, as ofertas estão em nível de paridade ali, eu não tenho diferencial significativo entre eles, ou eu vou partir para uma dimensão política, logística, de alguém que tem o benefício de estar protegido aqui nessa área, não vou ter concorrência direta aqui, eu vou brigar na justiça, enfim. Né? Aí tem N outras situações que podem configurar assim, essa proteção, essa muralha de proteção que vai blindar uma empresa incompetente de ter uma competição direta. Ou talvez você vá para uma questão mais financeira, de uma empresa ter muito mais dinheiro em caixa, está muito mais capitalizada do que a outra. Mas se eu não tenho nenhuma dessas outras barreiras, de fato é a operação que vai dizer ali quem vai ter vantagem competitiva ou não. E aí, nesse cenário, as empresas que não têm um direcionamento estratégico, que não conseguem estabelecer fluxos da maneira apropriada, que não têm um processo bem desenhado ali de tomada de decisão, que não são capazes de inovar, que não são capazes de ter um direcionamento coeso e tomar decisões entre os setores que tenham um olhar homogêneo para o contexto de mercado no qual essas empresas estão inseridas, essas empresas certamente estarão em desvantagem. E aí essas empresas, elas acabam mergulhando num caos ainda maior, porque se elas já são desorganizadas quando estão na crista da onda e não conseguem estruturar uma operação de uma forma decente, que dirá quando elas começam a ser espremidas pela competição. Aí piora tudo, né? Porque aí essa sensação de dinamismo começa a dar lugar a uma sensação de desespero. E é mais correria, é mais incêndios para serem apagados. Mais uma vez a prevalência da não estratégia ou da estratégia giratória, né? Que cada hora está tirando em uma direção, então em um minuto está tirando para cá, outro minuto está tirando para lá, outro minuto já está tirando para lá, e a empresa simplesmente não consegue sair do lugar. Não tem nada que ela consiga fazer a médio e longo prazo, porque as iniciativas são startadas e na sequência são canceladas ou são desvirtuadas na sua essência, naquilo que era o objetivo original. Então você tem uma sucessão de ações ali que não levam a lugar nenhum. E aí quando essa empresa já não está mais na crista da onda, que ela começa a ter dificuldades, e aí ninguém mais sabe por que ela não vende, aí a gente de novo vai para aquelas respostas vazias. Mas o mercado está mais difícil, ou a competição que aumentou, mas ninguém, ou poucas vezes eu vi a equipe sendo capaz, e principalmente as lideranças, sendo capazes também de olhar para dentro e reconhecer os próprios erros, a própria ineficiência, a própria ineficácia, a ausência total de uma estratégia de fato, porque estratégia não é simplesmente apontar uma direção ou falar palavras bonitas de ordem, né? Mas é de fato estruturar um planejamento. Olha, vamos para lá e vai ser assim que nós vamos caminhar. Então a estratégia é algo muito mais elaborado, mais rebuscado, não é coisa de discurso, de festa de final de ano. Portanto, quando a empresa está nessa situação, ela obviamente tem muito menos chance de reagir, e aí o desespero só aumenta, o caos só aumenta, e pode ser que alguém ainda, no meio desse turbilhão de problemas, ainda ache que, nossa, essa empresa realmente
é muito dinâmica. Aqui você trabalha, não tem um minuto de sossego, porque as coisas mudam, ó, assim. Pode até parecer que essa empresa, de fato, é mais ágil que as outras. Mas não se engane, é só o caos e a baderna corporativa que estão instaurados nessa organização. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn e Bruno_TalkToBiz no Instagram e no Threads. O nosso programa está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade e também a versão em vídeo que fica disponível no YouTube. Por fim, sempre aquele meu pedido. Se você gosta do conteúdo que a gente produz por aqui, ele agrega valor ao seu dia a dia, à sua tomada de decisão, aos seus estudos, compartilhe e indique para os seus amigos. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conteúdo, conhecimento qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação a um número cada vez maior de pessoas. É isso, hoje vamos ficando por aqui, nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos, até lá!